Nós estamos aqui com o Felipe Heitor, estamos recebendo aqui na Café o jovem Felipe Heitor, né? Ele gostou dessa ideia de jovem, mas ainda é jovem, né? É graduado em Letras pela Favale Wink em 2007, coordenador pedagógico e professor do CNA Espera Feliz, servidor público do TJMG, né, do TJ Minas Gerais, há 14 anos. O homem trabalha pouco. Bom dia, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez na Rádio Café FM para a gente conversar, falar sobre leitura, sobre livro, muita coisa boa aí, rapaz. Bom dia. Bom dia, Rômulo. Muito formal, né? Bom dia, Rominho. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a rádio, prazer estar aqui mais uma vez. Pois é, aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal da CNA que está curtindo a gente, né? Meu amigo, conta pra gente aí, além de todas essas funções que eu disse aqui agora que você exerce, fale-nos como despertou a vontade de escrever, fale também dessa nova experiência na sua vida. Pois é, de repente virei escritor, pensa bem. Pois é. Na verdade, eu não sentei e falei, vou escrever um livro. Eu sempre gostei de escrever, sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer nas horas vagas, no tempo livre, sabe? E ao longo dos anos eu fui coletando esse material. Na verdade eu já publicava ele, mas na internet, um blog hoje em dia, os jovens não sabem nem o que é um blog, né? O blog da nossa época, de quando a internet começou, os blogs surgiram, que aí a pessoa postava o que quisesse ali, e tinha gente que postava foto, tinha gente que postava não sei o que, eu postava texto. Então quando vinha inspiração para alguma história, eu postava. São textos mais completos, textos maiores, não é apenas uma frase. Exatamente, porque, por exemplo, no Twitter, o povo posta uma frase, né? O blog já é um Twitter mais longo, na verdade. É um livro. E aí eu posto esses textos há muitos anos, só que de repente eu dei conta que eu tinha material suficiente, coletei esse material e ele virou um livro. Então não parei, sentei para poder escrever um livro e falei, agora vai sair um livro. Eu já tinha esse material pronto e disparei para as editoras. E né, eles avaliam o material, veem a viabilidade, e aí das que deram esse retorno, eu escolhi aqui, que publicou de fato o meu primeiro livro, que é a editora Autografia, lá do Rio, e pronto, virei autor, né? A partir do momento que você está publicado, você virou autor. Pois é, rapaz, e há poucos dias você fez o lançamento do seu livro, né? O dia em que todo o iogurte de morango se desintegrou. Um nome muito sugestivo, curioso. E como surgiu esse título? O título, na verdade o livro, ele não é uma história, não é um romance, não é um livro que tem uma história só do começo ao fim. São várias histórias pequenas, são contos, crônicas. E normalmente, quando é assim, a gente escolhe o título de um dos contos para poder batizar o livro. Então, de todos, são mais de 80 histórias nesse livro. Um deles se chama O Dia em que Todo o Iogurte de Morango se Desintegrou. E é uma história meio absurda, meio nonsense, que é uma das coisas que eu gosto de escrever. Eu gosto de fugir um pouco da realidade. Eu gosto de falar da realidade fugindo um pouco da realidade, sabe? Eu gosto meio de criar uma fantasia ali, porque às vezes é só um desabafo, às vezes é uma coisa que me aconteceu no dia, e ao invés de ir na rede social e falar assim, hoje tal coisa me aconteceu, ao invés de reclamar, eu vou e crio uma história em volta daquilo, sabe? A ideia é essa. E aí, esse especificamente é uma história, essa é uma história que não tem nada a ver com a realidade, é um evento fantástico que acontece nessa história, não vou contar para não dar spoiler, vai que alguém resolve ler. E é isso, o título é um título dos mais... De todos os títulos das histórias, é o mais estranho, o mais diferentão. Eu falei, esse eu acho que dá para chamar a atenção. Quando a pessoa vê essa capa aí, ela vai ficar instigada a ler. Pode até mesmo instigar as pessoas que gostam de comer, que gostam do iogurte, né? Pois é. Eu até brinquei no dia do lançamento, eu falei, gente, vocês vão ler o livro, vocês vão achar, o Felipe é doido com iogurte de morango. Mas não é o caso. É porque realmente foi a primeira coisa que me surgiu, que eu queria, assim, contar a história do evento, sabe? Então, na história, por algum motivo, o iogurte todo de morango do universo desaparece. Aí, por quê, como, em que circunstâncias, eu vou deixar para quem lê o livro. Felipe, hoje a reclamação comum entre os professores que os alunos não querem ler nos dias de hoje está complicado, né? Com tantos atrativos concorrendo com o livro, tipo celulares, tablets, outras mídias digitais.
Como o ambiente da escola pode despertar nos jovens o desejo da leitura, de pegar um livro, né, na mão e voltar a ler? É complicado, né? É um desafio complicado. Na minha época de escola, a gente tinha lá a biblioteca. E às vezes a gente queria fugir às vezes da aula para poder sentar na biblioteca e ler. Eu sei que eu fazia isso, eu sempre fui nerdinho, mas eu sei que eu tinha colegas também que faziam isso. Era um prazer você sentar na biblioteca para ler. Hoje eu sinceramente não sei mais como funciona. Eu sei que a gente tem a nossa biblioteca municipal, que está sendo cuidada pelo patrimônio municipal, pelo patrimônio cultural, mas o hábito, na verdade, criar isso na escola, realmente a concorrência está brava, né? Você lê, Rominho? Eu leio aqui os testemunhos da rádio, os textos que eu tenho que gravar, né, as propagandas. A gente está muito corrido, né? O trem está tão... É um erro meu, né? Nunca fui de pegar um livro assim para ler. Tentei ler a Bíblia algumas vezes. Cheguei a comprar livros do Padre Fábio de Mel, li algumas páginas, né? Mas não fui até o final. Um erro meu, né? Mas a gente tem que buscar, tem que ler. Mas hoje é mais difícil mesmo. Hoje, você sentar para ler, você demanda uma organização de tempo até. De você sentar e não tem mais nada para você fazer. O problema hoje, a gente perde muitas horas, meu amigo, não é 10 minutinhos, não é horas que você perde dando aquelas dedadas na tela do celular para ver Facebook, Instagram. Esses dias eu estou vendo só canal de carro. Só site de carro buscando uma BMW para eu não acho. A gente fica perdido, a gente senta um minutinho ali que eu vou dar uma olhadinha, postaram um negócio aqui. E passa 2 horas e você está ali rodando o dedo. Então, a concorrência é muito grande de atenção. E a nossa atenção tem diminuído muito. O quanto que a gente consegue sentar para ver. Hoje você senta para ver um vídeo no YouTube, que o YouTube já era a mídia rápida. Você senta e já fica sem paciência quando o vídeo demora mais de 5 minutos, porque você está acostumado com o Reels ali do Instagram ou com o TikTok. É um negócio diferente. O livro é um negócio que você tem que sentar para ler, você tem que parar, a vida tem que concentrar ali. Então é mais difícil, eu reconheço. Mas uma coisa, igual você me perguntou, o que seria como seria para mudar isso? Uma coisa que eu vejo que tem muita função para criar novos leitores é que isso comece de casa. A gente, por exemplo, a minha filha, Clara, ela tem 5 anos, ela adora ler. Mas a gente não tá com um livro na mão dela e fala assim, lê aí, e deixa ela para lá. A gente senta com ela e lê junto. Isso faz muita diferença. Então, talvez criar novos leitores seja uma coisa que tenha que voltar a vir de casa, porque eu não acho que nunca foi diferente, não. Os bons leitores, as pessoas que gostam de ler, são pessoas que tiveram esse exemplo em casa. Ou não, né? Às vezes viram exatamente o contrário em casa e falam assim, eu quero ser diferente, vou ler. Mas o exemplo em casa faz muita diferença. A capa do livro é linda, né? E o livro também cheio de conteúdos bons, tenho certeza. Tá aqui, na minha mão, né? Até para ouvir o barulhinho das folhas. Mas e no digital? Você vai colocar esse livro no digital? Já está. Na internet? Já está? Já está. Na verdade, esse livro nasceu primeiro digital. Eu te falei no blog, mas quando eu aceitei o impulso da Carla, ela falou assim, publica, a hora é agora. Eu primeiro contatei com a editora, mandei o material, foi aprovado e primeiro ele nasceu digital. Então, na verdade, esse livro ele nasceu como e-book, já na Amazon, está lá disponível para comprar na Apple, no Google Books, enfim, está tudo lá. Só que ele, como nasceu digital primeiro, assim que ele ficou pronto, com essa capa bacana, com esse conteúdo formatado e tal, cara de livro mesmo, registrado, com ISBN, tudo bonitão, de repente eu estava com um livro que eu não podia dar para ninguém, eu não podia... Entende? É diferente. O e-book ele é maravilhoso, tem gente que tem aí seus dispositivos de leitura mesmo, Kindle e enfim, para ler ali, e é ótimo. Se você cria o hábito, é ótimo. Mas você ter o livro na mão, você poder abrir, dar aquela cafungada de livro, sabe? Que você cheira o livro novo, então. É diferente. Então ele já existe, ele é e-book, e depois que ele virou e-book, aí veio a coceira. Eu falei, não, agora eu quero. Aí eu passei para a segunda etapa com a editora e virou livro. Eu posso ler um pedacinho aqui? Claro. Você me autoriza? Claro. Eu peguei, você estava aqui falando, olhando para mim, eu peguei o livro da sua mão, abri, sem nada combinado.
Eu dei uma lida rapidinho aqui em algumas palavras, né? E aí eu fiquei até curioso, já veio até uma cena na minha cabeça. Lá na página 13 do livro, a mesa 5. Parece até o marido chegando, a esposa chegando, alguma surpresa. O que é essa história aqui? Não olhe agora, mas ela está aqui. Mentira, sério? Acabou de entrar. Não olhe, mas ela vai me ver aqui. Não vai, fique bem imóvel. Eu já estou tremendo. Não existe a menor chance de ela não me ver. Shhh, quieto, quieto. E agora, o que ela está fazendo? Estão indo de mesa em mesa. Não acho que vai conseguir fazer isso com todas. São muitas. E aí? O que você quis dizer nisso aqui? Eu li rapidinho e já imaginei. Já chamou a atenção? Que bom, fico feliz. Essa história, ela... É curioso que nesse livro tem uma série de textos que eu escrevi num coletivo. Eu e alguns amigos nos reunimos pela internet e criamos um blog, né? De volta na história do blog. Mas além do meu blog pessoal, onde eu postava as minhas histórias, nós criamos um blog coletivo que durou por alguns anos. E a gente se reunia como se fosse um clube de escritores. E o blog se chamava Los 140. E aí a gente propunha um tema toda semana. Essa história específica que você começou a ler, a mesa 5, ela foi na semana que o tema era paranoia. E aí, na hora que você chegar no final da história, você vai ver que dá para interpretar muita coisa. Mas quando eu escrevi uma pessoa completamente perturbada que estava vendo coisa que não existia, sabe? Então depois você me conta o que você vai interpretar. Porque tem isso também, né? O livro, ele só vai terminar na cabeça de quem lê. Eu escrevi com uma ideia. Quando você for ler, você vai ter outra ideia. A Carla, de vez em quando, ela me conta: Felipe, isso aqui que você escreveu, você sabe que você estava falando desse assunto aqui, né? Eu falo, mas não era disso que eu estava pensando. Ela falou assim, não importa. Agora que eu li, o assunto era esse. Posso saber, era disso que você ia falar. E o povo vai interpretar assim. Esse, especificamente, foi assim. Tem vários outros aqui que nasceram assim, nesse coletivo de amigos meus, escritores, em que a gente escolhia um tema. E aí, cada semana... Isso é muito legal. Isso me lembrou muito, na verdade, quando a gente fez essa experiência, quando eu era aluno. E aí o professor Rossano, por exemplo, na aula de redação. Eu adorava a aula de redação, era um negócio maravilhoso. Um abraço, e aí, nosso amigo Rossano, adoro o professor Rossano. Cíntia. E aí ele propunha um tema e te deixava livre para poder escrever dentro daquele tema. Era aula de técnica de redação, né, de dissertação e coisa para Enem, essas coisas. Mas que prazer que eu tinha em ter um tema. Essa fase que aconteceu agora nesse blog, com esses amigos meus, foi recente. A gente encerrou ele, deve ter menos de um ano. Mas essa coisa de você, às vezes, está sem ideia e às vezes a pessoa te dá uma palavra e surgir a inspiração e você entrar escrevendo. Sabe? Tem muita história aqui que surgiu assim. E às vezes o contexto é completamente absurdo, não tem nada a ver com nada. Bora lá, escuta isso. E ficamos sem luz. Ixi, Maria! Olha! Vocês que